Você já percebeu que às vezes você entende tudo, mas o seu corpo simplesmente não acompanha? Você sabe que precisa desacelerar, mas continua acelerando. Sabe que precisa parar, mas não para. E aí, o corpo para por você. E talvez esse seja um dos maiores convites que a vida faz pra gente, quando a gente não escuta antes. Então, pega o seu café ou o seu chazinho, senta aqui comigo, que hoje a gente vai falar sobre o caos de ser humano. Porque hoje a conversa não é só sobre consciência, mas sobre limite. O caos de ser humano. Tem uma coisa que hoje a ciência já traz com bastante clareza. O nosso corpo não diferencia muito bem o que é real, o que é imaginário. Ou seja, o que é um perigo real ou o que é um perigo psicológico. Se você está constantemente preocupada, ansiosa ou estressada, o corpo entra em estado de sobrevivência. E a gente já falou sobre isso nos últimos episódios. E neste estado de sobrevivência, o seu corpo vai liberar o cortisol, que é um hormônio muito importante, mas que quando presente durante muito tempo no nosso corpo, começa a desencadear vários fatores. O corpo começa a priorizar sobrevivência e deixa de investir em outras funções, como por exemplo, imunidade, regeneração e equilíbrio interno. Mas vamos lá, para quem está chegando agora, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Renata da Mata, eu sou terapeuta holística integrativa e gestora criativa. E aqui nesse podcast a gente fala sobre o caos de ser humano, sobre espiritualidade possível, sobre viver na matéria sem delírio, mas também sem ignorar aquilo que existe além do óbvio. Porque ser humano é sobre isso. É viver entre o que a gente entende e o que a gente ainda está aprendendo a sustentar. E uma coisa que eu venho aprendendo é que não adianta a gente querer mentir pra gente mesma. A nossa mente é ilimitada, mas o nosso corpo é limitado. E você já parou para pensar o porquê? Com a mente, a gente pode ir em qualquer lugar agora mesmo. Você pode imaginar um futuro possível e desejável, uma viagem, um lugar que nem existe. Mas o corpo, minha querida, ele é real, ele é matéria e ele sente. E esse foi um dos motivos pelo meu atraso, muito entre aspas, do episódio não sair no dia que eu desejava, que eu me programei, que era todas as terças-feiras. Desde a semana passada, eu venho sentindo uma pressão na parte de trás, aqui, do meu crânio. Eu achei que era cansaço, que era estresse, mas deixei passar. Mas essa pressão não foi melhorando ao longo dos dias, ela foi persistindo. E aí ontem eu fui no hospital e eu fui diagnosticada com uma cefaleia tensional. E eu confesso que eu não estava me sentindo sobrecarregada, mas o meu corpo veio e me trouxe uma outra visão. Porque esse tipo de cefaleia é muito comum e ela é causada por estresse, ansiedade, pressão, má postura, ou seja, o mal do século, não é mesmo? E hoje, conversando com uma amiga, contando para ela sobre isso, ela me perguntou: mas amiga, você tá tão tensa assim? E eu confesso que eu achava que não. Mas o meu corpo me trouxe esse sinal que me acendeu um alerta. E me trouxe uma outra visão do meu estado atual. Então hoje eu quero te contar um pouquinho como que eu cheguei nesse estado, porque talvez você se reconheça aí. Já tem algum tempo eu me assumi como uma pessoa multifuncional. E isso foi extremamente libertador. Mas também me exigiu muitas responsabilidades e muitas funções. E isso me possibilitou exercer vários tipos de trabalho e sair de uma única caixinha. Por exemplo, quando eu tinha empresa, para quem não sabe, eu tive uma empresa de cenografia e arquitetura comercial chamada Fósforo. E eu atuei com essa empresa durante 11 anos na cidade onde eu moro, em Belo Horizonte, e também por vários lugares aí do Brasil, com clientes super grandes, maravilhosos. E eu era o tipo de pessoa que sempre falou: se eu não fizer isso da minha vida, eu não sei mais o que eu posso fazer, porque eu não sei fazer mais nada. E aí, quando eu fechei a empresa e fiz a minha expansão de carreira, e eu gosto de falar assim, expansão de carreira, porque eu acredito que sim, foi este o movimento, eu vi que eu podia ser várias coisas e assumir diversas funções. E isso, de fato, é muito libertador, porque me tirou de ter que me assumir numa única só caixinha. E eu pude assumir várias das minhas potencialidades que já eram muito latentes dentro de mim.
E é por isso que hoje eu me coloco como terapeuta e gestora criativa. E, inclusive, colocar estes nomes e dividir essas funções foi importante para o meu estado psicológico. E um dia eu vou contar isso para vocês, porque fez muita parte da minha caminhada de autoconhecimento e de autoinvestigação. E dentro dessas milhões de funções, eu sei que eu posso não exercer a melhor, mas eu sei que eu vou dar o melhor que eu posso fazer ali, porque eu gosto de entregar em tudo que eu faço o meu melhor. E eu não sou muito exigente comigo mesma, tá? Porque eu entendo que o meu melhor vai variar no dia, de acordo com a demanda, de acordo com o cliente, mas eu sempre tento dar ali o melhor de mim. E também porque hoje em dia eu prezo muito pela minha qualidade de tempo e a minha qualidade de vida. Então, eu não tenho muito uma tendência a me acabar ali naquele trabalho, coisas que eu fazia com muita facilidade quando eu tinha empresa de cenografia. Porém, esse lugar de ser a pessoa multifuncional me possibilitou exercer diversas funções e funções diferentes. Ou seja, abrir várias abas na minha cabeça e ativar várias partes diferentes do meu cérebro. As pessoas costumam falar que eu sou a pessoa dos 1000 trabalhos, e isso não é mentira. Inclusive, quando eu lancei esse podcast, o meu irmão publicou a divulgação falando mais um dos 1000 trabalhos que a minha irmãzinha faz. E, além desses diversos trabalhos, eu ainda assumi algumas várias responsabilidades pessoais e de conhecimento, como por exemplo, uma pós-graduação em Ayurveda, segunda formação em tarô terapêutico, um novo curso em marketing digital e vendas, uma nova empreitada como sócia, o podcast que vocês estão aqui escutando ou vendo, dependendo da plataforma, e os trabalhos que eu tenho que entregar enquanto gestora criativa e os meus clientes enquanto terapeuta. Enfim, né, gente? Muitas caixinhas aí, como vocês podem perceber. E essa dor, que é uma pressão aqui atrás, começou justamente na quinta-feira de noite, depois de um dia muito imerso, criativo, brainstorm, onde eu venho trabalhando aqui a minha nova forma de posicionamento, o meu branding, a minha estética, que são coisas muito importantes para o meu posicionamento, principalmente aqui nas redes. E no final do dia, eu estava exausta, falei chega de trabalhar e achei que aquela dor ia passar, essa pressão, e na verdade ela não passou. Ela tá aí até agora, mas agora eu já estou medicada, pois fui no hospital segunda-feira, né? Então espero que ela passe logo. Mas ela me trouxe um questionamento. Será que eu estou criando mais abas do que eu consigo sustentar? Porque ter muitas possibilidades não significa que a gente vai dar conta de tudo ao mesmo tempo. E liberdade sem consciência vira sobrecarga, minhas amigas. E essa é a diferença entre a mente e o corpo. Porque a mente é expansiva e o corpo é o limite. O corpo não negocia. E o sintoma não é o problema, ele é o aviso. E aqui eu não quero romantizar as pausas, as escolhas e os privilégios, porque a vida não permite sempre que a gente pare, não é mesmo? A vida real tem responsabilidades que nos impedem de entrar na caverninha, esquecer o mundo, desligar o celular, não responder clientes ou não ir trabalhar. Ontem, lógico, dentro de uma bolha de privilégios e de uma rede de apoio, eu escolhi parar, porque eu realmente vi que eu não estava dando conta. E eu não ia conseguir gravar esse episódio com a qualidade que eu gosto de entregar. Então, o melhor que eu podia fazer naquele momento era parar, me acolher e me auto-investigar, para entender o que o meu corpo tá me trazendo aqui. E é óbvio que eu fiquei chateada, porque a gente é humano e a gente cria expectativas, a gente elabora um plano para nossa semana e para o nosso dia. Porém, mais uma vez, a vida vem me ensinar. A vida não é linear e a gente não tem controle sobre tudo. E muitas vezes, muito menos do que nos acontece. A gente pode ter controle em como a gente lida com isso. Você já ouviu aquele ditado que a gente tem que consertar a bicicleta com ela andando? Pois bem, principalmente para quem trabalha, para quem é CLT, é um pouco sobre isso. Você não pode simplesmente ligar pro seu chefe e falar: chefe, tô com cólica, tô de TPM, não tô bem para trabalhar hoje. Tem vezes que você vai ter que vestir sim aquela máscara, botar um sorrisinho na cara e ir trabalhar. Mas
O que a gente pode fazer quando isso acontece? Porque funcionar ou ter que funcionar não significa se abandonar. E existem estratégias e ferramentas que eu sinto que a gente pode utilizar para amenizar, para que a gente consiga exercer as nossas obrigações da vida adulta. E eu acredito que isso é realmente você ter pausas estratégicas para respirar, meditar, se alimentar bem, movimentar o seu corpo, desligar a tela, dormir bem e se reequilibrar. Entender que o seu melhor vai mudar todos os dias. Vai ter dias que você vai entregar o seu auge, ser uma empreendedora maravilhosa, funcionária maravilhosa. Vai ter dias que você vai simplesmente conseguir contribuir com aquilo que você tem que fazer. Vai ter dias que o seu melhor vai ser levantar da cama, escovar o dente e levar sua filha na escola. E eu sinto que no final das contas, a maturidade emocional e espiritual é você aprender a observar sem se julgar para entender o que está acontecendo com você. E a partir disso, você conseguir agir com o melhor que você pode e com aquilo que você tem. Mas o mais importante aqui, eu sinto que é esse agir para se cuidar principalmente. Porque se você ficar esperando as férias, o tempo perfeito, ou quando você tiver o dinheiro suficiente para fazer aquilo, quando você tiver o emprego dos sonhos, ou quando você sair desse emprego e abrir sua empresa, blá 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 blá. O quando simplesmente pode não existir, minhas queridas. Porque a única coisa que a gente tem é o aqui e agora. E quando o seu corpo traz um sintoma que é um aviso, cabe a você entender e identificar o que esse aviso está querendo te mostrar. E muitas vezes a resposta não vai ser tão clara assim. Muitas vezes você vai realmente precisar parar, investigar, entrar numa terapia, procurar uma ajuda, seja com psicólogo, psiquiatra, terapeuta energético, holístico, enfim. É você que tem que buscar isso e entender quais ferramentas são possíveis ali agora. De novo, funcionar não significa se abandonar. E eu não tenho todas as respostas e eu não tenho as respostas prontas para você. Mas de uma coisa é certa: não escutar o seu corpo nunca adianta nada. E eu sei que se observar já muda muita coisa. No perceber, não se julgar, investigar e ajustar aos poucos a sua rotina, as suas obrigações, aquilo que você pode. Maturidade emocional não é estar bem o tempo todo, é saber observar quando você não está e saber agir antes do seu corpo te obrigar a parar. E é assim que eu venho tentando e entendendo que isso, no final das contas, é o caos de ser humano, de ser adulta. E é muito curioso porque a gente está num momento astrológico também que pede muito esses movimentos de pausa. A lua está minguante, está em peixes, estamos no final do ano astrológico e, independente da astrologia, o corpo já estava falando. E às vezes a vida externa e interna estão conversando, mas a gente simplesmente não para observar. E talvez o caminho não seja dar conta de tudo, mas, de novo, aprender a se escutar antes que o seu corpo te obrigue a parar. E talvez amadurecer seja isso, perceber antes de colapsar. E eu quero te perguntar e te fazer uma provocação. Você tem escutado o seu corpo ou esperado ele te parar? A gente vê vários estudos, inclusive ficando aí populares, principalmente pelo Dr. Joe Dispenza. Quem nunca ouviu falar, procure sobre, que é um pesquisador neurocientista. E nos estudos dele, tem mostrado como que os nossos estados emocionais atuam no nosso corpo físico. Como que os nossos pensamentos criam condições físicas. Por exemplo, quando o estresse diminui e você tem estados de mais bem-estar, gratidão e presença, seu sistema imunológico responde. E a mesma coisa ao contrário.
como eu disse no início do episódio, se você tá ali no estresse, pressão, obcecada, e tudo mais, o seu sistema imunológico vai lá para baixo. Tanto é que é muito comum você estar em momentos de muita pressão ou de muito estresse e aparecer, por exemplo, uma herpes, ou nas mulheres, cândida, ou a coluna travar, por exemplo, um resfriado. E aqui é importante dizer, isso não é mágica, isso é biologia, isso é ciência. O seu corpo responde ao estado que você vive com frequência. E como terapeuta, eu não estou aqui para te trazer respostas prontas. Eu estou aqui para te ajudar a fazer perguntas diferentes. Porque muitas vezes o seu corpo já te respondeu, mas a gente não para prestar atenção. E quando eu olho para minha semana, antes de eu ter essa cefaleia tensional, eu vejo tudo o que aconteceu. E foi isso. Muitas abas abertas na caixinha aqui da minha cabeça, sobrecargas, funções, clientes, responsabilidades aqui com o meu trabalho, que é sim trazer o podcast, gestão das minhas mídias, a pós-graduação, a formação em tarô, enfim. O corpo parou, né, gente? O corpo travou. E eu não estava fugindo de um leão, mas o meu corpo estava entendendo que sim, eu estava fugindo de um perigo. E, de novo, eu não estou romantizando aqui este lugar de parar, mas eu quero te chamar a atenção o quão é importante você olhar para isso e não negligenciar. Porque sim, eu sei que nem sempre vai dar para parar. Você vai ter que funcionar. Mas, de novo, isso não significa que você precisa se abandonar. E, na real, o seu corpo não está te atrapalhando. Talvez ele simplesmente esteja tentando te proteger. Às vezes, de você mesma. E eu de verdade espero que você, todas vocês, consigam parar antes que o seu corpo te obrigue a fazer isso. E aqui eu sinto que existe uma grande tendência de todos nós a aprender pela dor. Mas há algum tempo eu venho me questionando, como uma boa questionadora que sou, o porquê que a gente muitas vezes só aprende pela dor, sendo que a gente pode sim aprender pelo amor. E aprender a parar, gente, antes de pifar, eu sinto que é de uma magnitude tão grande que a gente deveria encarnar isso na nossa vida, no nosso corpo, na nossa mente, na nossa psicologia. Eu já li estudos que um corpo, para se recuperar de um burnout, muitas vezes demora mais de 1 ano para recuperar. 1 ano, minha gente. E assim, se você é CLT e trabalha numa empresa legal, provavelmente você vai ter ali um atestado médico, vai ser afastada e você vai poder se recuperar sabendo que você vai receber ali o seu salário. Mas se você é uma empreendedora autônoma e ter um burnout, minha filha, como é que você vai fazer? E eu me pergunto muito isso. Nós que somos empreendedoras autônomas, existem inúmeras vantagens, mas uma das desvantagens é essa, da gente ser a nossa própria chefe. Segunda mesmo no hospital, a médica me perguntou, você quer atestado? Você precisa de atestado? Aí eu falei, não, muito obrigada, porque assim, minha própria chefe sou eu mesma. Então, não deixa chegar neste estado. E fazendo um estudo, escutando inclusive um podcast, que eu acho que eu vou até deixar aqui, que uma grande amiga minha, que é psicóloga, a gente estava conversando sobre esse lugar de burnout, a gente tem que entender que para chegar nesse estado, existe sim também um lugar nosso aí, sabe? Não é só o lugar onde você está e as consequências externas. Então é nossa responsabilidade também conseguir identificar, olhar para isso e agir mesmo. Então, o meu convite para essa semana, ou para uma vida inteira, minhas queridas, é você escutar o seu corpo, os sinais, é agir antes que o seu corpo te obrigue a parar, porque o corpo, ele não negocia. O corpo responde ao estado que você vive. Funcionar não significa parar. E maturidade é não se abandonar quando você não está bem. E se esse episódio fez sentido para você, compartilha ele nas suas redes ou com outras pessoas que precisam escutar sobre isso ou que precisam parar, mas não estão se escutando.
E se você ainda não avaliou o podcast, eu vou te pedir para avaliar, seja no Spotify, seja no YouTube. E também não deixa de conferir as minhas redes. No Instagram é @RenataDaMata, mata com 2 T's. E no TikTok é Renata da Mata Terapeuta. Eu de verdade espero que esse episódio tenha trazido aí alguma luz para você, ou que tenha trazido alguns questionamentos que você está evitando fazer. Eu espero que semana que vem eu esteja melhor, já sem esses sintomas da cefaleia tensional, porque assim, não é legal, não recomendo. E que a gente fique bem e aprenda a aprender pelo amor e não somente pela dor. Beijos, tchau, tchau e até semana que vem. Profundo esse, hein?